nós vamos conversar com o grande tributarista, mas também um homem público que o Brasil inteiro admira, que é o Dr. Heleno Taveira Torres. Muito obrigado. Heleno, muito obrigado de você atender o convite aqui da Uniregistral. É uma honra estar aqui na Uniregistral. Nós estamos numa casa de registradores, né? E eu tenho uma opinião que já vinha do judiciário. Eu acho que essa opção do Constituinte de 88 de transformar aqueles antigos cartórios em delegações extrajudiciais, entregando para um particular para que ele exerça em caráter privado uma atividade estatal, sem que o Estado coloque um centavo na atividade, foi uma coisa inteligente. Qual é a sua visão sobre essa? Eu acho que a atividade registral no Brasil presta um enorme, mas um enorme serviço à segurança jurídica, né? Pela certificação e a confiança que a população e o próprio Estado tem no trabalho dos registradores, né? Isso claramente é reconhecido e nós sentimos que esse trabalho cada vez se aprimora mais com as tecnologias que foram somadas, né? Daqui a pouco nós estaremos vendo os cartórios operando quase que exclusivamente com blockchain, né, com novas tecnologias, e essas adaptações são extremamente salutares. E esses avanços, eles se tornaram possíveis por causa do concurso. Exato. Porque vem uma renovação, né? Eu cito como exemplo aí o nosso presidente Flaviano Galhardo, que tem uma grande admiração pelo Dr. Heleno Taveira Torres. Ele está muito empenhado em reduzir a nossa fragilidade junto ao Doing Business do Banco Mundial. Então, o Doing Business apontou 14 procedimentos para se chegar ao registro da propriedade imobiliária. E o Dr. Flaviano, junto com a sua equipe, já conseguiu abreviar etapas. E está nessa luta que é a mesma sua com a CDE, que eu acho que são coisas convergentes para tornar o Brasil melhor, né? Exatamente. Eu pelo menos acredito, e o doutor Flaviano certamente também vai na mesma linha, que sem dúvida alguma, todas as informações geradas no banco de dados dos cartórios, né, têm uma utilidade enorme para o Estado, por exemplo, a administração tributária, né? Ou para a polícia nas investigações que realiza, e igualmente para o desenvolvimento do país. Nada mais importa nos dias atuais do que troca de informações tendo em vista segurança jurídica, certeza, objetividade. E isso, claro, quando nós falamos do exercício do direito de propriedade, que é um direito, né, evidentemente tão cuidado e tão protegido pela Constituição, a propriedade privada protegida pela Constituição em todos os seus termos, pelo Código Civil e etc. Quer dizer, a atividade registral, ela concorre para o fortalecimento da livre iniciativa e da propriedade privada, né? E ao tempo que assegura ou gera certeza jurídica, previsibilidade, não é? Condições de rastreabilidade desse direito de propriedade, que muitas vezes, por razões sucessórias ou por razões de, enfim, ilícitos praticados, né, vê-se atingido, e aí, realmente, quando as autoridades procuram a informação, encontram. Isso, eu acho que os profissionais da atividade registral têm que ter muito orgulho de integrarem esse papel social que realizam, né? Muitas vezes observamos críticas, né, como tudo na vida, né, a certas atividades. O cartório também não é imune a críticas por várias razões específicas, mas eu diria que hoje em dia, com os concursos, e especialmente com esse olhar que o CNJ tem também contribuído para o aprimoramento das práticas e não só das práticas, hein, para a aproximação entre os cartórios de todo o país. Eu acho que nós estamos convergindo para as melhores práticas internacionais. Você deu uma sugestão boa, que é a execução fiscal passar para o setor extrajudicial, algo que nós sempre defendemos. Eu sempre fui
um adepto de transferir tudo aquilo que não fosse realmente contencioso, que não houvesse conflito, passar para o extrajudicial. A gente brinca, nada mais judicial do que o extrajudicial, nascemos juntos, né? E essa tendência, ela deveria ser mais intensificada para que o judiciário não fosse o repositório de todos os anseios, de todas as aspirações, de todas as queixas, né? Que de certa forma, não sei se você concorda, a sociedade vai ficando muito tutelada, ela não consegue mais cumprir espontaneamente as obrigações, né? Mesmo. Não assume os compromissos e recorre ao advogado e tem que entrar em juízo. Doutor Naline, em 2002 eu fui integrar um grupo de pesquisadores da Universidade de Barcelona representando a América Latina num projeto de pesquisa sobre formas alternativas de soluções de controvérsias. E a partir dali participamos de vários congressos, mundo afora, enfim, na Espanha, na Argentina, Peru, Equador, em vários países. E o que nós percebemos com inúmeras publicações que fizemos com esse grupo, etc., é que realmente isso não é um problema só do Brasil. Nós temos esse problema em diversos países. Qual é a diferença? É a atitude que esses países tiveram de rapidamente assimilar técnicas que não são apenas só transação tributária ou arbitragem. Claro que essas são mais complexas, mas diálogos entre físico e contribuinte. Os Estados Unidos, que nós copiamos em tanta coisa, tem as ADR com mais de 50 modalidades, exatamente, né? Por que nós não tentamos importar, adaptar? Nós temos tanta facilidade no ecletismo, né? Exato. Então, veja, se nós, agora nós temos em andamento essa medida provisória 899, que trata justamente da transação tributária. Há uma série de discussões em curso sobre a criação da arbitragem tributária. Algo que eu sempre defendi, pelo exitoso resultado da sua aplicação no judiciário italiano, que foi a conciliação judicial tributária. Ou seja, físico e contribuinte comparecem ao mesmo juiz e dizem, olha, queremos chegar aqui a uma solução rápida desse litígio. O juiz identifica o que é o pleito do contribuinte, se o Estado aceita ou não aceita, resolve aquele litígio. Para você ter ideia, na época, quando foi instituída a conciliação judicial, havia 3 milhões de processos tributários em curso, foram reduzidos a 500 mil, só no mesmo ano que entrou em vigor. Ora, é o que eu digo com relação justamente aos protestos em cartório ou à cobrança em cartório. Eu acho que essas medidas, quando implementadas, quer dizer, poderiam encontrar nos cartórios um parceiro das fazendas públicas de primeira grandeza. Por quê? Porque pela proximidade desses cartórios com a população, né, pela facilidade de acesso, pela repercussão sobre o crédito privado, porque naturalmente isso tem um peso importante, né, que as pessoas querem ter o seu nome limpo e etc. E, consequentemente, poderão, com o cartório, ter ali uma rápida, pelo pagamento, solução para esses problemas de imediato. Então, eu percebo que os cartórios podem, sem dúvida nenhuma, ter uma contribuição muito importante. Eu falei isso recentemente com o conselheiro, o doutor Ávila, né, o doutor Henrique Ávila, que tem estado no CNJ justamente acompanhando essas questões. A doutora Daldice, a quem ele sucedeu, já trabalhava também igualmente nessa linha. Espero que o CNJ seja estimulado a resolver os problemas junto, né, ao Tribunal de Contas da União, que eventualmente ainda persistam sobre essas questões, e permitam, né, em uma conciliação de esforços, né, que os cartórios contribuam fortemente para essas soluções. Você falou em crédito, Heleno, e há uma perspectiva da home equity, ou então de se fazer com que a alienação judiciária em garantia, alienação fiduciária em garantia, que ela possa permitir que o mesmo imóvel
seja um instrumento de crédito, vários créditos simultâneos, desde que ele responda, né, o valor patrimonial seja suficiente. Isso parece que será também alguma coisa vantajosa para chamar capital externo. Você partilha dessa... Então, precisamos ver isso bem. Eu tenho algumas coisas, quando a gente aplica em matéria tributária certas situações, percebe, de fato, quando entram em vigor, muitas vezes nós percebemos que não coincidem com aquilo que nós idealizamos. Vou dar um exemplo. Dizia-se que se as garantias dos bancos fiduciários tivessem preferência sobre o crédito tributário, os juros baixariam muito. E isso foi na época lá, por volta de 97 ou 98. Bom, fizeram uma reforma no Código Tributário Nacional e permitiram que os créditos, que houvesse que a preferência do crédito tributário viesse depois daquela dos bancos e tudo mais, e patrimonial, e imobiliário. O que isso gerou? Nada. Os juros continuaram o mesmo, etc. Então, essa medida será muito boa se ela vier acompanhada de controle. É aí que entra o papel do cartório. Sim, eu vi com preocupação a sugestão de que se crie uma outra estrutura, uma agência reguladora. Não. Já existe Já isso. Existe. É o cartório que deve fazer esse controle. Porque previamente ele vai saber qual é o valor desse bem, auditar esse bem, exigir que a pessoa, né, o titular do patrimônio, apresente por uma auditoria isenta qual é o valor atual desse patrimônio. Então, esse o universo das garantias é também um espaço de muita preocupação. Nós temos que ter muitas cautelas em relação a isso. E eu acho que pode ser muito útil, ao mesmo tempo que também temos que trazer, temos que introduzir esse tipo de mecanismo com algumas cautelas, e eu acho que o papel dos cartórios é fundamental, por causa justamente dessa rastreabilidade e desse controle que os cartórios podem realizar sobre esses bens. Agora, sem dúvida, em matéria tributária, nós temos patologias assim extraordinárias. Vou lhe dar um exemplo que está acontecendo agora mesmo com um cliente. É uma empresa muito grande, tem uma dívida tributária na casa de 1 bilhão, e o grupo decidiu, então, porque houve uma aplicação de uma medida de controle específico, que não representa propriamente uma garantia, mas houve ali, não é, a escrituração de uma série desses bens para o fisco, em favor do fisco, e identificado esses bens, então, logicamente, a empresa disse, tudo bem, só que eu preciso desses bens livres para poder... Foi uma indisponibilidade? Exato. Não. Chegou a ser? Não, chegou a ser uma indisponibilidade. Uma coisa híbrida ali. Mas o grupo tem um imóvel que vale 1 bilhão e 300 milhões, uma grande fazenda produtiva e etc. E a empresa chega e diz, olha, eu quero oferecer esse bem e ele é suficiente para garantir. Claro. Deixando os outros liberados. Liberados. A Receita diz, não aceito. E aí começam litígios sobre algo que sequer está sendo objeto de uma execução fiscal ou de uma indisponibilidade de bens, né, e etc. e tal. Então, esse tipo de caso evidencia muito bem o quão difícil é a relação fisco-contribuinte, né? Porque são procedimentos que, lastimavelmente, né, a gente tem que dizer assim, ocorrem de forma cotidiana perante os contribuintes. Claro, não com valores de bilhão, mas com valores menores. Claro. Ora, então, esse modelo de relação com bens de garantia precisa ser revisto de forma urgente. Precisamos criar outros mecanismos, e acho que esse que você relaciona, ele pode ser muito importante, porque é um mesmo imóvel de uma pessoa, sei lá, um apartamento que o sujeito tenha, que vale, sei lá, 5 milhões, ele tem dívidas de
500, outra de 100 mil, outra de... Ora, eu não posso, por que eu não posso dar o mesmo bem para dívidas distintas, sendo que somados não chegam ao total do valor do bem imóvel? Tem que haver um limite, alguma coisa razoável. Exatamente, 70%, 60%, ou seja, algo que Agora, nós temos uma missão aqui na Arisp, na Uniregistral, que é a questão da regularização fundiária, essa é muito porque importante. nós temos um percentual considerável de propriedades, e não são apenas essas periféricas, as comunidades, as favelas, cortiços, não. Às vezes, condomínios de luxo não têm a regularidade perante o registro de imóveis. E essa é uma missão que eu acho que o registrador é a pessoa que tem que ser protagonista desse processo. Porque ele tem condições de... Porque é muita gente envolvida, né? Não é uma questão só registral, é uma questão de urbanismo, é questão ambiental, é questão socioeconômica, é questão política, é questão geográfica, é tudo, né? Até jurídica. Mas essa é uma missão da qual o Brasil deveria se preocupar mais, com a qual deveria se preocupar mais, porque também afugenta capital externo. Quem vem aplicar aqui vai comprar uma grande fazenda e fica sujeito a uma reivindicatória em seguida, uma questão judicial sobre a titularidade dominial, né? Assusta, não é? Muito. Eu acho que esse é um assunto, eu pessoalmente gosto muito desse tema. Na época do ministro Bruno Araújo, quando esteve à frente do Ministério das Cidades, nós vimos, né, essa legislação avançar, e de fato era uma necessidade realmente de todo o país. Nós temos as múltiplas situações que foram ali, né, acomodadas na lei, realmente estão a merecer esses cuidados. Agora, o que eu acho é que os cartórios e a Caixa Econômica Federal poderiam, a partir de um grande convênio, promover uma solução definitiva para todos esses problemas, não é? Por várias razões, as pessoas temem, muitas vezes, iniciar um processo desses. Sim. Não é? Claro. Então, enfim, são muitas dúvidas, e o que eu percebi ao longo dos últimos anos é que a população não está exatamente esclarecida sobre como efetuar essas regularizações fundiárias, não é? E mais ainda quando você sai do centro urbano e vai para o interior, não é? Ou seja, as grandes capitais, etc., e vai para o interior, ou mesmo nos municípios, né, na área rural, assim, que não é bem rural, são aquelas casinhas ali próximas do entorno, o sujeito está ali, aquilo ali foi por um determinado tempo, uma área de assentamento, aqui o sujeito está nas posses daquilo há 20, 30 anos, a lógica de assentamento nem existe mais, mas eles temem que, iniciando o processo de regularização, venha algo contra eles. Quando ele já tem uso capião, definitivo e etc. Ele tem uma captis diminutio, né? Ele não é cidadão porque ele não é dono da terra que ele ocupa, que ele habita. Exato. Às vezes é vítima de empreendedor inescrupuloso, até criminoso, né? Mas é uma política de Estado que precisa merecer um impulso. E aqui a Arisp está fazendo isso. E você imagina que isso tem o interesse de todos, das prefeituras para receber, arrecadar IPTU, ITBI, da própria Caixa Econômica Federal em relação à possibilidade de financiamento de obras e tudo mais, dos cartórios com relação à estabilidade das suas notas, né? Então, tudo isso eu acho que deveria passar por um convênio, onde esses cartórios, junto com prefeituras e talvez com a Caixa Econômica Federal, pudessem realmente chegar a um esforço coletivo para a gente unir os players, né? E fazer com que enxerguemos o final da linha. E o esclarecimento.
porque eu acho que está faltando ainda essa ponta. A parte da comunicação das questões nacionais, hoje ela sofre um impacto muito grande da polarização, também das fake news, né? Se gastássemos menos tempo com fake news e mais tempo com esclarecimentos, a sociedade seria muito melhor. Heleno, você teve uma atuação muito grande na questão da criação do ONR, né? O Operador Nacional de Registro. Você ofereceu um parecer, né? O que você... Qual a perspectiva que você vê com essa novidade? Pois é, eu gostaria muito que o CNJ, de uma vez por todas, desse uma solução definitiva, né, à ONR, porque o Operador Nacional, ele tem exatamente como coincide com tudo que nós estávamos falando há pouco, né, de você ter uma unidade e que, vamos pensar na propriedade de automóveis, né, por exemplo, né, no registro de imóveis mesmo, né, como é que você consegue, num mundo desse virtual e etc., ficar trabalhando com unidades isoladas em estado por estado. Você precisa ter realmente, não é, uma rede interligada, não é? E essa interligação, é muito lógico que tudo isso tenha uma unidade, não é? E eu acho que nós precisamos, nesse tipo de situação, não precisamos do Estado fazendo isso, né? Ou seja, os cartórios podem ter esse papel decisivo. Já mostraram que tem uma expertise, né? Sobreviveram aí 30 anos com iniciativa privada, por sua conta e risco. Exatamente. Com criatividade e empreendedorismo, que é algo que a gente não encontra na administração direta. Exatamente. Né? Então, esse Operador Nacional, para mim, foi algo de uma inteligência e oportunidade muito grande. Eu espero que o Conselho Nacional de Justiça, não é, avance para a sua implementação definitiva, porque no caso, evidentemente, da regularização fundiária, ele será o grande instrumento. Não é? Se nós pensarmos, e como dizíamos há pouco, né, das dificuldades que os registradores têm encontrado para dar aplicabilidade a essa lei e avançar nessa regularização, eu diria que o ONR poderia ser realmente o grande instrumento, né, de avanço, porque, claro, com o órgão nacional nós teríamos essa simplificação maior e tudo mais. E a facilidade do cidadão, né, em realizar negócios, ou seja, um cidadão que está no Pará, quer comprar um imóvel ou no Rio Grande do Sul, receber um imóvel garantia, você veja o caso nem a União aceita, muitas vezes, a União. Uma empresa aqui de São Paulo, às vezes, quer dar em garantia um bem, e eu me lembro de um caso que envolvia um conhecido apresentador de televisão, famoso, né? E tinha lá uma execução fiscal na qual ele estava envolvido, e ele queria dar uma fazenda, não lembro agora, estava em Rondônia ou Roraima, enfim, produtiva, extremamente produtiva, e o fisco não aceitou, e levamos praticamente mais de 2 anos. Eu não continuei nesse processo, então nem sei qual foi o deslinde, né, da questão. Mas, até onde eu estava, já havia ali um transcurso de uns 2 anos, discutindo a garantia, se aceita ou não aceita, quando o bem imóvel está no mesmo país. Não vai fugir dali. Nacional, né? É a mesma. Né? Era só comunicar-se com o Estado, claro, né, identificar ali e fazer todas as avaliações oportunas, né, para que recebesse bem em garantia. E essas dificuldades aparecem também na vida cotidiana. Então, eu acho que o Operador Nacional seria muito importante, eu espero que ele seja implementado, e lamento, né, que o Conselho Nacional de Justiça tenha criado tantas dificuldades com a implementação desse instrumento. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses jovens e talvez dissesse a eles se vale a pena estudar direito tributário. O grande futuro do direito tributário é justamente essa saída da caixinha, digamos assim, do direito tributário para uma visão mais ampla do direito privado ou
do direito regulatório em geral, né? Enfim, do ambiente onde os fatos acontecem. E isso, sem dúvida nenhuma, exige muito estudo, né? E eu acho que o segredo está aí, estudar é um desafio apaixonante, né, exatamente. Heleno? Dá para ver o quanto você gosta da sua área. Mas nós conversamos com o Dr. Heleno Taveira Torres, agradecemos novamente a ele essas aulas que ele nos propiciou e vocês tirem proveito disso, hein? Muito obrigado, Nalini, um prazer.